Olá, minha gente querida, tudo bem com vocês? Michele aqui e está no ar o meu, o seu, o nosso podcast favorito, Transitando Vidas. E hoje o meu convidado é muito especial, um convidado que vai falar de assuntos tão relevantes, tão importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo Isaías, médico psiquiatra. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigado, Michele. É uma honra para mim, viu? Muito obrigado pelo convite. Nossa, confesso pro senhor que estou com receios. Eu brinquei com ele, gente. É a primeira vez que eu tô diante de um médico psiquiatra. O senhor acredita? A evidência de ser internada tá enorme. É óbvio, gente, que eu vou ter que me comportar aqui, vocês sabem disso. Que eu não quero sair daqui diretamente para o CAPS. Doutor Eduardo, mas fique à vontade, viu? Nossa, eu fico pensando assim, como que deve ser mexer na cabeça do povo? Porque hoje a gente sabe que a maior doença, ou é o mal do século, não sei nem se eu devo chamar assim, é a crise da saúde mental, né? A qualidade de vida, tudo isso que a gente vem falando. A gente lê muito e vivencia pouco, Sim. né? A questão da saúde mental, a questão de traumas e ansiedades. E hoje eu quero que o senhor explane bem pra gente tudo sobre isso. Porque, por exemplo, eu quero começar a gente falando sobre saúde mental. Aí eu quero que o senhor fale para nós exatamente o que é, o pilar da saúde mental. Fique à vontade. Certo. Michele, a saúde mental, ela vem tendo uma aceitação melhor na sociedade. Ela já foi muito estigmatizada e não é raro o paciente vir ao consultório pela primeira vez, já numa situação bem mais complicada, se ele viesse no início, né, assim, quando tudo começou, porque ele falava que psiquiatra é médico de doido, né? Então tem essa, existe... E nem é. Não, não é. Eu consigo te provar que não é. Porque o psiquiatra, a psiquiatria, é uma especialidade, vamos dizer, em comparação com as outras especialidades, relativamente nova. Apesar de transtornos psiquiátricos, transtornos da mente, ter relatos desde, né, da época antes de Cristo, né? Tem em questão de, se você for investigar a história e tudo mais, né? Assim, desde dos egípcios e escritos e tudo. Então, mas medicamento, tratamento, a gente só foi ter agora no século XX, né? Então, ficou muitos anos a psiquiatria tendo aquela conotação de coisa, de algum problema espiritual, levando para a parte religiosa, como se a pessoa tivesse possuída, não é? Então, e muitas vezes, até hoje, a gente vê em alguns casos religiosos, pessoas que estão com transtorno psiquiátrico, mas que vão para um tratamento buscando religiosidade, né, que eu acho que é muito importante também a religiosidade, mas que precisa do complemento da parte psiquiátrica para a gente entender. Então, até a década de 50, paciente que tinha transtorno psiquiátrico, ele era isolado da sociedade, em um manicômio, não tinha muito o que ser feito, e ele ia progredindo, ia piorando a saúde mental, o transtorno mental do paciente, marginalizado, negligenciado, né? E a partir daí a população já olhava com maus olhos, sim, né? A partir daí, com as medicações, né, com o tratamento, o paciente começou a ter qualidade de vida, começou a ter uma socialização melhor, né, começou a ter oportunidade de viver, né? Antes era retirada essa opção do paciente de ter uma vida social, né? Então, mas só que o estigma continua, as pessoas ainda continuam tendo essa questão de que o psiquiatra só trata quem está jogando pedra na lua, e não é. Ai, doutor,
olha, eu vou falar uma verdade pro senhor, mas isso que você tá falando é muito importante, porque a gente brinca e tudo, mas a gente sabe a gravidade da situação, né? Igual você tá falando, antigamente, muito tempo, era visto com maus olhos, né? Então, assim, ela já era excluída da sociedade, ela não podia conviver com uma pessoa que se dizia normal, Sim. né? Porque ela era perigo. Ela representava perigo, representava. Ou então que fosse possuída, ia ir pra religião, ia pra fazer o exorcismo, qualquer coisa que fosse, né? Uhum. Mas assim, a gente percebe que hoje a grande maioria, né? Hoje a grande maioria precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento, igual o senhor falou, que no mínimo seja uma qualidade de vida, né? Então, assim, quando eu devo procurar um médico psiquiatra? Sim. Hoje, a psiquiatria do futuro, vamos dizer, Aham. ela está muito mais relacionada com melhora do desempenho da pessoa, com melhora da paz que a pessoa sente, dela não ter que achar que ela precisa fazer um esforço, gastar uma energia para ter uma constância na vida dela. Então, tem muitas pessoas que têm problemas relacionados com sono, e a vida inteira. E por ter a vida inteira um sono sem qualidade, ela acha que aquele é o jeito dela, né? Que ela assim, eu sempre tive problema de sono, isso é o meu jeito e nada vai mudar. E às vezes é uma questão metabólica do paciente, é uma questão, né, que o paciente pode, através do médico psiquiatra, ter uma melhora disso. E aí ele melhora a disposição, melhora o humor, ele vai melhorar em vários domínios da vida por conta de uma questão que às vezes ele acha que é o jeito dele, que era normal. Eu costumo muito comparar para meus pacientes a pessoa que usa óculos, né? A pessoa que usa óculos, ela só vê a necessidade o dia que ela coloca o óculos a primeira vez, que ela fala, como que eu vivi tanto tempo sem óculos? Eu uso lente agora, tô com a lente, mas eu uso óculos. Eu respondi exatamente isso pro rapaz. Eu falei assim, como é que eu vivia sem? Eu não enxergava, gente. Então, isso é muito comum dos pacientes que procuram um psiquiatra. Chegam desacreditados, achando que é uma coisa que não vai ser resolvida. E muitas vezes, quando a gente trata o paciente, ele fala, nossa, por que eu não vim antes? Por que eu não consegui resolver isso antes? Porque quando chega já está tendo problema no relacionamento, já está tendo problema funcional no trabalho, social, familiar, financeiro. Então, tudo isso, se a pessoa está tendo prejuízo funcional em qualquer área da vida, vale a pena uma abordagem para a gente investigar se existe alguma causa orgânica ou não para aquela situação do paciente. Então, assim, doutor, eu preciso me atentar aos sinais. Os sinais que o meu corpo está dando, né? Sim. De repente eu tô achando que isso é normal, não dormi bem hoje. Mas é assim mesmo, eu sou ruim de sono. Começa a achar, a menosprezar aquela qualidade do meu sono, né? E quando eu vejo, igual o senhor falou, tô com problema com a família. E a nossa cabeça, eu acho que ela comanda tudo. Né? Ela comanda o corpo, comanda tudo. Se eu não estiver bem mentalmente, eu não consigo ter êxito em outras situações, certo? Com certeza. O nosso cérebro, ele tem conexão com o nosso corpo inteiro, com o nosso músculo, com nossos rins, né, a suprarrenal. Tudo, né? Tem conexão com o nosso intestino. Hoje existe essa teoria, né, do intestino ser o nosso segundo cérebro, o que a gente alimenta, uma dieta mais diversificada, balanceada, é o combustível para o cérebro. Então tem toda essa questão. Hoje a gente entende que a importância, né, que o cérebro ele vai agir, ele vai responder o que a gente manda para o corpo. Então, se você está num trabalho extenuante, fazendo jornada dupla, jornada tripla, o que o seu cérebro vai entender? Que você está numa situação de estresse contínuo, que você está numa situação que você não pode deixar o seu estresse ter o ciclo natural dele, porque o estresse é importante para a gente. O estresse é o que faz o nosso corpo ter ação, agir para quê? Para resolver, resolver o problema. Mas aí, se esse estresse se torna crônico, aí já vem os problemas, entendeu? Entendi. Então, tudo é tentar buscar o equilíbrio. E outra coisa que eu acho interessante a gente falar,
que você falou aí, para aproveitar para não perder a oportunidade, é sobre as pessoas também patologizarem todos os sintomas. Entendeu? Certo. Existe muito hoje esse problema também. Ao mesmo tempo que existem as pessoas que precisam Que e não larga. procuram, resistem, existem as pessoas que qualquer sintoma que sente já acha que está ficando adoecida. Entendeu? Então isso também precisa ser abordado. Porque isso também é um transtorno. Porque às Né? vezes, assim, pode virar, assim, a maioria das pessoas não são assim, entendeu? Existem as pessoas hipocondríacas, que são as pessoas que não pode ver alguém com uma doença que acha que ela também vai ter aquela doença. Eu conheço gente assim. E existe uma coisa que a gente tem que lutar diariamente, que a gente chama de penas, que são pensamentos negativos automáticos. Todo mundo tem pensamento negativo automático. É normal. A gente pensa muito mais negativo do que positivo. Isso é um mecanismo de sobrevivência do nosso cérebro. Se preparar para o pior, esperando o melhor. Só que a maioria das pessoas consegue bloquear esse pensamento negativo. Quando você vai pegar uma estrada, quando você vai fazer alguma coisa, precisar andar à noite na cidade, você tem aquela sensação, né? Porém, consegue bloquear. Mas algumas pessoas não conseguem ter esse freio de bloquear os pensamentos negativos. Aí elas começam a ter problema quanto a isso. Para a gente ser feliz, a gente precisa ter esse controle dos pensamentos negativos automáticos. Então nós temos, só que a gente tem que saber cuidar disso. Sim, ele é normal, fisiológico, mas a gente precisa entender o jeito certo de tratar com ele, de ter essa harmonia com nossos pensamentos negativos automáticos. E os intrusivos? Estão juntos, né? Pensamento intrusivo nada mais é do que as penas. Só que intrusivos, a gente fala também de reações intrusivas, né? De coisas que geram angústia e tudo mais. Então, tá nessa mesma... Tá ligado nessa mesma área. Porque, assim, é interessante, o doutor, que o senhor falando dos pensamentos negativos e essas coisas. E aí eu fico pensando que a gente fala e a gente começa a querer se policiar. Eu, por exemplo, sou assim. Eu tenho a tendência de levar muito pro lado negativo e, ao mesmo tempo, eu me corrijo. Que é isso, Michele? Peraí, não. Eu fico naquela briga, então eu penso que é o positivo e o negativo que fica ali, ó. Eu fico o tempo todo assim, porque eu falo, gente, não, espera aí, eu tô muito negativa, não é assim não. Aí eu começo a me policiar, de repente seja uma defesa do meu, né, do meu corpo, não sei. E isso é bom que você tenha a ferramenta, né, você sabe lidar com seus pensamentos negativos, automáticos. Mas tem pessoas que não conseguem, que aí perdem. E não necessariamente ela nasceu assim. Pode, em algum momento da vida, pela situação que ela está vivendo, ela começar a ter essa dificuldade. Então, aí desenvolveu. E aí a maioria das pessoas consegue se resolver sozinhas, mas a qualquer sinal de que você não está conseguindo resolver sozinho, o psicólogo é a primeira opção, né? Um profissional ali que tem habilidade para te ajudar a desenvolver essas ferramentas para você não adoecer, né? A psicologia e a psiquiatria andam juntas? Sempre juntas. Eu falo que eu não vivo sem os psicólogos. E eles não vivem sem os psicólogos. Às vezes essa reciprocidade eu acho que não precisa. Nem sempre precisa. Eu costumo falar assim, uma pessoa, ela pode precisar só do psicólogo, ela pode precisar só do psiquiatra e ela pode precisar dos dois, certo? Certo. O mundo seria muito melhor se todo mundo fizesse terapia, mas é impossível, né? É utópico. É verdade. Então... Porque quem não faz, geralmente, quem não precisa é que não tá fazendo, né? Que aí tem que lidar com... Justamente. Então, a terapia é uma área, ainda mais para a modernidade hoje, né? Que as pessoas estão perdendo essa capacidade de aprender mesmo com o comportamento humano, porque estão muito o tempo todo na internet, todo na rede social. Então as pessoas estão perdendo essa capacidade. E o psicólogo é o profissional que consegue resgatar essa capacidade da pessoa de se reconectar mesmo,
relações humanas, né? Então as telas contribuíram, né, bastante Sim, para sim. esses transtornos de Sim. ansiedade. E hoje no consultório, quais os transtornos que o senhor atende? Qual assim é a maior demanda que o senhor tem atendido à população? A maior demanda é a ansiedade, né? Ansiedade. A ansiedade é uma é um transtorno que a gente tem que entender bem. Por quê? A ansiedade todo mundo tem. A ansiedade é fisiológico, né? É um instinto de sobrevivência. Até os animais possuem esse sistema aí de alerta, de medo, né? De uma coisa fisiológica. Para quê? Para se preservar. Então, todos nós temos. Porém, mais uma vez, né, com a mudança do estilo de vida, né, com a perda de alguns valores, a gente acaba tendo essa ansiedade fisiológica se tornando patológica, ela começa a ser prejudicial. E aí, quando perceber? Quando ela começar a afetar, né, a sua funcionalidade, seu dia a dia. Né? Então, todos nós temos. Todos nós temos ansiedade. Agora, o transtorno de ansiedade que é o problema, né? Quando essa ansiedade está muito aumentada. E, doutor, teve um aumento, uma progressão depois da pandemia? Sim, a pandemia foi um período de insegurança para todo mundo, sem saber o que iria acontecer, né? Então, a gente fala insegurança disruptiva. Por que disruptiva? Porque é uma coisa da realidade que para o indivíduo vai causar reações psíquicas diferenciadas, entendeu? Cada pessoa vai reagir de uma maneira de acordo com aquela nova realidade que foi imposta de forma meio que violenta, né? Vamos dizer. Não escolheu, né? Não escolheu. É uma imposição violenta. Então isso gera alterações diversas. Aí a gente entra no caso, se a pessoa tiver uma predisposição para algum transtorno psiquiátrico, né? Se a pessoa já tiver vindo de alguma situação de sobrecarga. Então, cada indivíduo vai manifestar de uma maneira. Né? Então, assim, o senhor está falando uma coisa que me fez refletir outra, de fato. O senhor está falando assim, se depende do que a pessoa do histórico da pessoa, né? Porque, assim, eu não sei se eu comentei com o senhor, eu perdi o meu filho, né? E a gente acaba que vai elaborando de alguma forma. O que acontece? A gente criou uma rede de apoio com mães lutadas. Normalmente, eu ouço muito isso no começo, quando acontece, que chega pra gente, assim, né? Uma mãezinha. O que acontece? Ela fala exatamente isso. Eu já tinha depressão antes. Então parece que para ela todo luto é difícil, toda perda é muito difícil, né? Só que para ela parece que o fato dela não ver esperanças mais ou reação pesa porque ela é a primeira a falar, eu já fazia tratamento antes para depressão e aí eu comecei a melhorar e isso aconteceu. Não é um caso isolado. São muitas as mães que já tinham casos de depressão, de ansiedade, de síndrome, e aí acaba que acontece esse evento nessa proporção, e aí ela perde tudo, ela regrede, teve uma regressão, porque assim, acaba que ela para de achar que vai ter esperança, que vai ter cor, as coisas vão melhorar. Então isso tudo influencia no histórico, né, no que a pessoa já vem seguindo, certo? Sim, sim. O luto não é uma opção, né? Não é uma opção. O luto não é uma opção. O luto é até uma necessidade de quem fica, né, passar pelo luto. Porque é impossível você não ter alguma reação, né, diante de uma perda. Então, existe, né, vocês falam, a gente sempre fala, né, foi uma das coisas que ajudou bastante entender o sentimento para a gente saber trabalhar o sentimento. Então tem a teoria, né, das 5 fases do luto, né, que é a fase de aceitação, a fase de raiva, barganha, depressão e por fim a aceitação. Só que tem uma coisa que tem que ser explicada bem,
que as pessoas têm a ideia de que você vai passar por cada fase bonitinho, né? Pula de uma para outra, de uma para outra, e às vezes a pessoa já começa, tem pessoas que já começam no início ali tentando aceitar, ressignificar aquilo, né? Que seria o extremo, e tem pessoas que estão na fase de depressão e de negação junto, né? E então eu acho didático essas 5 fases, mas o que eu tenho aprendido de melhor assim é entender que a pessoa ela tem reações psíquicas diversas. Tem pessoas que vão ter um estado de torpor, de ficar anestesiada diante daquela situação. Tem pessoas que vão ter revivescência, que elas vão ficar revivendo aquilo. Tem pessoas que vão ter evitação, ela vai querer evitar tudo que remete àquilo. E aí, como que você pede para uma pessoa evitativa fazer terapia para ficar se expondo àquilo ali, remoendo aquilo ali, sabe? Então, é muito importante individualizar cada caso e não só falar assim, você precisa elaborar o seu luto em 6 meses, senão ele se torna patológico, sabe? Tem que respeitar o tempo de cada um, tem que respeitar toda a experiência de vida que a pessoa tem, culturalmente, religiosamente, né? Cada pessoa vai reagir de uma maneira, não tem como a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, né? E é isso que o senhor fala, é interessantíssimo, porque a gente fala exatamente isso, o luto ele é individual, né? Por exemplo, eu tenho o hábito, porque eu preciso falar do Emanuel, que é o meu filho. Eu me sinto muito viva falando do Emanuel e revendo as fotos. Porém, tem dia que eu não consigo. Então, desde o começo, como eu decidi manter muito o Emanuel vivo, ele muito presente, eu quero falar muito nele. Dependendo do dia, se eu pegar uma foto e eu não consigo olhar uma foto, porque aí eu não consigo conversar, eu preciso ficar me policiando. E tem mães, tem pessoas dentro do nosso convívio que elas não conseguem falar no nome. Então, o que deu certo para Michelle não dá certo para a pessoa B, né? Então, assim, ele é muito individual e a gente fala exatamente isso, não é uma receita, né? Não é uma receitinha de bolo que eu vou pegar, vou fazer, vai dar tudo certo. Ao mesmo tempo, e aí eu lembro, doutor, exatamente esses 5 etapas do luto que o senhor está falando, foi a primeira coisa que eu fiz, foi ir para a internet pesquisar. Eu não sabia do luto, assim, né? É óbvio que eu tive a perda da minha mãe, precoce, e aí eu sentia muita saudade dela, a falta dela. Só que como foi de uma morte natural, parece que o cérebro, ele consegue armazenar um mecanismo de defesa nesse sentido. Com o Emanuel, como foi um acidente, por exemplo, eu me despedi do Emanuel e a gente ia se encontrar no lugar. E aí eu cheguei, o Emanuel não chegou. Então, para mim, aquilo foi uma lacuna. Como é que eu não estava esperando aquilo? Algo repentino. Algo repentino, né? Então, assim, e aí eu fui pra internet e eu não sabia. Eu lembro que eu escrevi assim no Google, etapas do luto. E eu nunca imaginei que seria desse jeito. E aí parece que o meu cérebro falou assim, então você tem que seguir esse. E ao mesmo tempo, eu não conseguia. Porque ao mesmo tempo que eu estava na aceitação, eu estava na negação. Elas não... É igual o senhor falou, a gente pensa que vai ser os bonitinhos, não são. Sim. Né? Eu tenho duas pacientes viúvas, né? E elas são o extremo. Uma ficou viúva, na mesma semana que ela ficou viúva, ela foi lá, desfez todo o armário, as roupas, os objetos, fez doação e tudo e limpou aquilo ali. E ela dava para perceber que era uma maneira dela lidar com aquela situação. Ela precisava tirar aquilo ali porque ela sabia que a vida continuaria. Já a outra viúva, ela tem a toalha do esposo, que ele usou pela última vez, a carteira dele, ninguém pode mexer, todo o ambiente está pronto e eu sinto que ela está esperando ele entrar em casa novamente. Qual que é o certo, qual que é o errado? Né? Não existe, a gente não pode falar isso, a gente tem que ver se a pessoa estiver funcionando bem, não é o caso, se ela estivesse funcionando bem,
e ficar ali naquele ambiente, eu particularmente acho muito difícil, né? Porque precisa ter a vida tem que continuar para ela. Ela não pode ser sepultada junto com o esposo, né? Não é essa a ideia, entendeu? A vida precisa continuar, por mais dolorido que seja, por mais que a saudade nunca vá passar. A saudade é uma coisa que você vai ter alguns mecanismos para dar uma aliviada na saudade, mas assim, já é bem estudado e bem. É uma coisa que não precisa nem de muito estudo, né? Só quem Sim, perde só pra sabe que, sentir. assim, Aham. não tem como. Eu costumo falar para meus pacientes, é uma ferida que não vai cicatrizar e que você vai acostumar com aquela dor da ferida ali e Hora ou outra abre, sangra, hora ou outra dá uma fina casquinha. Eu tenho essa sensação. isso. E o senhor trata viúvas? E o senhor trata alguma mãe enlutada? Mãe lutada. Eu lembrei dessas viúvas agora que a gente estava Que a gente tá falando das falando. reações, né? Aham. Mas eu tenho, assim, são muitos São pacientes, né? muitos. Alguma mãe enlutada que tenha me marcado, assim, não tô lembrando agora, mas Com provavelmente, né? certeza. Provavelmente Com certeza. eu já passei por alguma, mas é porque são tantos tipos de Tanta traumas, né? patologia Tanta também, coisa né? que Aham. chega para a gente tentar ajudar. O mais importante, assim, é tentar ajudar a pessoa da melhor maneira possível, Sim. sem ter preconceito também, entendendo aquilo que a pessoa está Tá passando. passando naquele momento, não patologizando tudo que ela está Sim. sentindo, e sim respeitando, né, os momentos que a pessoa está vivendo. E quando ela chega no consultório, psiquiatra, é o último estágio para ela de esperança? Por exemplo, ela já fez de tudo e não adiantou. Seria ali para ela a válvula de escape a última? Seria a última tentativa? Eu não acredito muito em fez de tudo, porque eu Ah. acho que sempre tem Sempre alguma tem uma coisa coisa a para ser ser feita. né? E assim, o psiquiatra é uma porta a mais, dentro de várias Sim. portas. Uma coisa importante sobre isso, que eu acho, é da gente tentar gastar energia no que realmente vai resolver. O que eu vejo muito são pessoas que estão perdidas, sem uma orientação, sem suporte, e que estão tentando achar um porto seguro, entendeu? Uhum. E às vezes o porto seguro não é um lugar só, ela vai precisar juntar outras coisas, entendeu? Isso que é o mais verdade. difícil. É o mais Verdade. difícil. Então, o psiquiatra é só uma ferramenta a mais que ela pode ter ali Para lidar, para né? lidar. Vai E nem somar. sempre existe a ideia de que o psiquiatra, você entrou na consulta, já vai sair de brinde uma medicação, Eu ia né? fazer essa pergunta. Você ia falar, se eu já taca logo o remedinho para acalmar a pessoa, Pois como é que é? então já tem essa ideia, né? Se eu for no eu psiquiatra, eu vou pensei passar. E muitas pessoas já chegam falando: qual remédio que o senhor vai me passar? Porque eu tô precisando de um remédio. Eu vim aqui porque eu tô precisando de um remédio. Gente, eu falei pra ele, pro doutor Eduardo, o máximo que vai acontecer sou eu sair de lá diretamente pro CAPS. Aí eu vou levar os documentos já, os papéis, caso a gente precise. Mas, doutor, porque assim, transtorno bipolar, Sim, tem muito, assim, é um caso recorrente? sim. O que é transtorno bipolar? Transtorno bipolar, ele é uma dos problemas, né, das condições do cérebro em que a pessoa tem oscilações de humor, certo? Períodos que ela vai fazer um episódio mais eufórico, que ela vai estar falando excessivamente, com baixa necessidade de sono, mais compulsiva com compras, com alimentação, a sexualidade fica também mais hipersexualizada. Então, ela fica um pouco, assim, não um pouco, ela fica bem mais... É um extremo. Ela fica bem mais... Aguçada. Bem mais eufórica, bem mais, né? Dá para ver uma certa inadequação, né?
Não tá normal. Não tá Ela normal, fica acima do normal. acima do normal. Entendi. E aí vai oscilar em momentos que ela também fica com isolamento social, perda de prazer de fazer as coisas. Então ela fica nessa oscilação. Mas nem sempre é uma coisa assim, ou ela tá assim ou ela tá assada. Ela pode ficar misturada com irritabilidade, pensamento acelerado, tendo o famoso. Não é todo mundo que tem pavio curto que é bipolar, Que é lógico. bipolar, né? Mas ela tendo uma reatividade maior, ela fica mais reativa a qualquer coisa que estiver acontecendo, para ela se torna uma coisa bem amplificada. Então, é muito complexo, né? Eu estou tentando explicar de uma maneira geral, Sim, né? sim. Mas é muito comum e é muito subnotificado, vamos dizer assim. Tem muitas pessoas que têm, porque eu estou falando do transtorno bipolar no seu extremo. Tem pessoas que Sim. têm, ali estão dentro do espectro, né? E outra coisa, mais uma vez, não rotular pessoas, porque às vezes a pessoa ela é só uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa Aí ela tá sendo mal interpretada. mais animada, mais extrovertida, uma pessoa que Acelerada. geralmente é assim, aquela pessoa alto astral e tudo, aí a gente vai falar, essa pessoa tá em mania porque ela é assim. Não, precisa preencher os critérios, por isso que é importante buscar o profissional, porque não é assim, Ele que a gente identifica, né? não pode, até pro profissional ali que eu já tenho, você faz 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência, e não para de estudar nunca na sua vida. Até para esse profissional é difícil dar o diagnóstico, né? Imagina. Para você ter uma ideia, a pessoa começa os sintomas, até ela começar o tratamento adequado, demora de 5 a 15 anos, a média geral, entendeu? Para a pessoa realmente ter fechar esse diagnóstico e ter esse tratamento adequado. Por quê? Porque a maioria das pessoas vão procurar o psiquiatra no episódio deprimido. Ele não vai procurar naquele episódio que ele está bem. E na verdade ele quer ficar daquele jeito o tempo inteiro. Aí quando ele fica deprimido, se o profissional não tiver uma sensibilidade de perguntar para a pessoa sobre além daquele episódio só que ele está vendo, além daquele retrato, né? Eu falo que a psiquiatria a gente não pode olhar o retrato, a gente tem que ver o filme, né? Desde de tudo. Para quê? Para a gente entender a ciclagem, a recorrência, como que essa pessoa está funcionando, para a gente realmente não tratar. Porque se você dá um antidepressivo para uma pessoa que tem transtorno bipolar, pode, na maioria das vezes, é prejudicial. Que a literatura fala que 1 a cada 6 pessoas com transtorno bipolar vai responder a antidepressivo. O restante ele vai mais prejudicar do que favorecer a pessoa. Então, É mesmo. Então é uma coisa assim, não é simplesmente, não é tão simples. Não é tão simples, né? Porque assim, doutor, a depressão e a ansiedade são coisas distintas? A depressão e a ansiedade, sim. Sim? Sim, são bem distintas. A ansiedade está mais relacionada com a parte que a gente falou do instinto de sobrevivência, né? Que nós temos, eu mas costumo tem que ser até dosado. colocar uma foto para meus pacientes explicando ali a área da ansiedade, o que é. E a depressão está muito mais relacionada com sintomas de humor, né? Do funcionamento do paciente, né? Da labilidade emocional, que é essas mudanças de humor e tudo. Então, existe um manual que a gente segue, né? Que tem os critérios diagnósticos, que ele direciona, né? Não quer dizer que ele foi feito, o diagnóstico é feito através dele, mas ele direciona bem para a gente saber os critérios que o paciente precisa. Por exemplo, tem critérios que são fundamentais. Se o paciente tiver tudo, mas não tiver aquele critério A, aquele critério importante, a gente não pode afirmar que o paciente tem aquele transtorno. Tem que ser muito levado a sério isso, porque senão se a gente não tivesse um protocolo assim, todo mundo seria um paciente da psiquiatria, né? Porque todo mundo, ninguém é. E porque assim, o exame, por exemplo,
não tô me sentindo bem, aí eu fiz um exame de sangue, vitamina D. Fiz um exame de sangue, constatou tal coisa. Fiz um ultrassom, vi. E a cabeça não, né? Assim, essa depressão, essa ansiedade, não é assim, É. né? E aí eu tenho uma pergunta assim, até pessoal pro senhor. O senhor conversa julgando a pessoa? O senhor conversa julgando a pessoa? Porque eu tô ficando preocupada. O senhor tá me olhando. Fazer umas anotações Você aqui. tá fazendo muita anotação. Tô brincando. Olha, Mas o senhor conversa assim, observando a pessoa, e de repente o senhor começa, assim, lá no fundo, essa pessoa tá precisando de uma... eu digo que, como psiquiatra, foi uma coisa que eu vi que eu tinha o dom, que eu gostava. Eu sempre fui muito observador em questão de respeitar o limite das pessoas. Eu sempre tive essa percepção. A gente fala hoje das múltiplas inteligências, né? Então, a minha inteligência interpessoal, eu acredito que seja a que eu tenho mais afinidade. Por isso eu escolhi a psiquiatria, né? Porque eu tenho essa É mais aguçado, sensibilidade, né? entendeu? Mas fazendo a psiquiatria e tudo, lógico, deu uma aprimorada nisso. Só que, como é uma coisa automática, eu vivo isso no meu dia a dia, lógico que eu não vou ficar analisando todo mundo. Mas acaba que a gente percebe ali alguma coisinha, mas do mesmo jeito que todo mundo percebe. Eu também não vou sair diagnosticando as pessoas. Peraí, doido. Precisa de realmente... Precisa de Por uma isso que é anamnese. importante estar no consultório. Não dá pra gente no elevador fazer uma consulta, né? Tô descendo, doutor, tô com isso e tal. Você tem isso, não é assim, né, não doutor? dá pra gente... É mais complexo. não dá pra gente fazer uma coisa desse jeito, né? Assim, eu acho mais complexo, de verdade. Sim, eu concordo cada Não vez mais acho. que a gente acha. Sobre o que você falou, né? A vitamina D. Hoje já tem estudo mostrando, né? Que pessoas que estão com sintomas de depressão, você pode, às vezes, ir em algum profissional da saúde e falar, você está com depressão. E, às vezes, a pessoa está com uma deficiência de vitamina D, que você repõe a vitamina D da pessoa e a pessoa mesmo? tem melhora dos sintomas. Então, tem muita doença não psiquiátrica que mimetiza doença psiquiátrica, certo? Tireoide é uma das que mais tem essa relação. Então, por isso que eu te falo, às vezes tem essa impressão, vou ao psiquiatra e vou sair com a medicação. Muitas vezes você vai sair com um pedido de exame para investigar causas que, às vezes, forem corrigidas, melhora os seus sintomas que você achava que eram um sintoma psiquiátrico. Então o senhor pede um exame, né, assim, geral, para o senhor entender. E, às vezes, o paciente também, o paciente que está com uma certa urgência, a gente entra com a medicação para o paciente, mas pede os exames. Aí depois a gente vai ver que o paciente está com alguma deficiência. Então, uma das coisas que perpetua o tratamento do paciente, que é outro mito, né, que a pessoa começa a tomar remédio, ela nunca mais vai parar de tomar a medicação, né, essa questão de perpetuar ou porque não fez um tratamento efetivo, ou porque tem algo ali do corpo sistêmico que está interferindo no cérebro, que não está deixando a pessoa realmente ter uma melhora. E eu ia fazer essa pergunta para o senhor. Existe essa dependência? Eu ia justamente fazer essa pergunta. Porque dá um medo, né, doutor? Você vai começar agora e você pensa, não, mas eu não vou ficar dependente. Só que dá um medo. Então não fica? A gente sabendo fazer o desmame, o uso corretamente, a gente consegue? O tratamento é prolongado, certo? Certo. Muitos pacientes a gente consegue fazer um tratamento efetivo e conseguir ficar sem a medicação. O que acontece muito, toda semana eu atendo uma idosa que está há 20 anos tomando fluoxetina e aí ela vai e me fala, doutor, se eu parar de tomar eu fico pior, mas parece que meu organismo já acostumou com a medicação. Aí eu vou... Nem ela quer parar, tem medo. E aí eu vou explicar que há 20 anos atrás o médico passou e ela ficou repetindo essa receita sem um acompanhamento, sem um tratamento efetivo. E às vezes não chegou na dose capaz de zerar os sintomas e ficar 1 ano ali sem os sintomas com aquela dosagem, ou alguém falou para ela, não, você está tomando muito remédio, ela diminui por conta própria a medicação, enfim. Eu tenho que falar, tem 20 anos que a senhora não trata,
vamos começar o Só tratamento tá. agora, só está cronificando o problema. Porque a pessoa que está muito ruim, se ela melhora 50%, 70%, ela já está satisfeita. O Isso é restante eu verdade. faço uma força. Vamos voltar para o óculos, né? Se você usa 2 graus em cada olho, eu falo, não, vamos colocar 1 grau em cada olho, o restante você faz uma força. Não vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai ser muito Muito, complicado. Você vai ter que fazer um esforço sobre-humano para ter o mesmo resultado. Então, a pessoa que não chega na dose ideal, na dose alvo, ela vai ter que fazer esse esforço. Aí, há 20 anos atrás, essa idosa tinha uma energia vital. Hoje ela tem outra. Então, o esforço que ela precisava naquela época, hoje já se torna uma fadiga, uma coisa muito mais difícil. Afinal, 20 anos. Isso. Né? Então, é um exemplo que eu gosto de falar dessa questão. A medicação não causa dependência, certo? Existem medicamentos que causam dependência. Esses medicamentos, ele tem receituário mais especial ainda, que são aquelas receitinhas azul, receitinha amarela, né? Que são medicamentos que a gente tem que tomar o cuidado com a tolerância do paciente, de aumentar a dose para ter o mesmo Porque efeito. são remédios mais fortes? São remédios mais específicos, tá. né? São remédios que a gente pode usar ali normalmente por um período mais, ou por um período mais curto até o paciente melhorar os sintomas, como são, no caso, os benzodiazepínicos, né? Que são clonazepam, Rivotril, Frontal, essa turma aí dos tranquilizantes, né? Que na verdade são tranquilizantes, eles não são medicamentos para tratamento. O Rivotril é para tranquilizar? O Rivotril é um tranquilizante. E ele não é um ansiolítico. Ele é ansiolítico, mas ele não trata a ansiedade. Ele é só um remédio para te dar uma anestesia naquele momento. Ele anestesia o seu sentimento. Ele camufla o sentimento, é mais ou menos anestesia. isso? E aí é muito importante falar isso porque muitas pessoas usam como fuga da realidade. Certo? E ele não é para dormir? Ele vai ajudar a dormir. Vai ajudar, Qualquer pessoa que tomar vai... Qualquer pessoa que tomar um Rivotril, vamos dizer, né? Ela vai ter ela vai ficar tranquila. Então pensa, é um remédio que tem efeito imediato, barato. Você tá ali na crise, você quer tomar para acalmar, né? Isso. É verdade. Só que aí a pessoa cria uma dependência naquilo. Ao invés dela tratar com terapia ou tratar de uma maneira, ela tá só empurrando o problema para frente. Porque ela está fugindo do problema. Enquanto o remédio está fazendo efeito, tudo bem, ela está tranquila. Mas a partir do momento que acabou o efeito, volta tudo de novo. Então ela não quer enfrentar o problema, ela quer prorrogar, postergar, né? Isso. E só que eu digo, eu não sou contra o Rivotril. Ele é uma das armas mais poderosas que a gente tem na medicina. Certo? Dentro da psiquiatria eu uso bastante, mas eu explico para o paciente, como toda arma, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, vamos usar para o bem? Ótimo, excelente arma. Agora, se a pessoa pegar o caminho errado, de começar a abusar da medicação, aumentar a dose por conta própria... Qualquer coisinha vai ali e toma, qualquer coisa, começa a entender, assim, justamente, né? Qualquer... sintoma, assim, eu acho que eu vou ficar triste, angustiada, vou tomar, entendeu? Eu acho que vai acontecer. Aí eu falo, você toma dipirona porque você acha que vai ter dor de cabeça? Ou só quando a cabeça dói? Então você tem que esperar realmente. E tentar outras maneiras, né, antes da medicação. Né, em alguns casos específicos. Entendi. Doutor, vamos falar um pouco sobre atualidades, na verdade, assim, os assuntos mais atuais, e é um assunto que eu entendo, assim, que vai ser interessante até para quem está em casa, porque muitos desenvolvem transtornos, estresse pós-traumático. Certo? Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O que é, quando a gente desenvolve, principalmente que a gente está enfrentando uma tragédia, né, no Rio Grande do Sul, e a gente sabe que quando aquela tragédia, aquela água baixar, eu acredito que o pior está ali. Porque agora está todo mundo mobilizado, né, em ajudar a levar alimentos, isso é muito importante, obviamente, né? Só que, e essa elaboração das pessoas? E esse pós-trauma? E quem vai recomeçar? Como é que é? Sim. Um assunto muito interessante que vale a pena a gente falar bem disso mesmo. Por favor, fica à vontade. Essa catástrofe natural, né?
foi uma coisa que, mais uma vez, gera aquela insegurança disruptiva que a gente falou. Por quê? Foi uma realidade que veio de forma violenta, mudando, né, a vida de todo mundo que está ali envolvido, direta e indiretamente, né? Então, toda pessoa que sofre entra num processo crítico desse, ela tem o que a gente chama de reação aguda ao estresse. Então, tudo começa com reação aguda ao estresse. Cada pessoa vai reagir de um jeito. A reação aguda ao estresse. Então, a reação aguda ao estresse, a gente pensa ali nos primeiros 3 dias, começar a ter sintomas, né? E o primeiro mês, a partir do primeiro mês que a gente começa a ter esse pensamento de transtorno de estresse pós-traumático, entendeu? Então, a pessoa, ela não começa já naquele período, porque cada pessoa vai reagir de um jeito. Epidemiologicamente, em uma catástrofe natural dessa, cerca de 8 a 10% das pessoas vão desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Então, o que os estudos mostram é isso, né? E não tem como, a reação aguda ao estresse, não tem como a gente medicar as pessoas e tudo. O que a gente vê que pode diminuir essa porcentagem é o suporte emocional, o apoio para essas pessoas, que é o mais importante agora, né? É a gente dar condições de sobrevivência para essas pessoas, alimentação, água, né? Então a gente está vendo uma mobilização muito assertiva quanto a isso, né? Que as pessoas estão realmente, o Brasil inteiro, se mobilizando para conseguir dar condição de sobrevivência para essas pessoas, né? E é a partir daí que a gente vai ter essa questão, né, de avaliar. A psiquiatria em Porto Alegre é uma das maiores referências do Brasil. Ontem estava ocorrendo uma live no Instagram da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, trabalhando sobre isso, chamando os médicos para ajudarem, para se voluntariarem a participar, né, desse processo psíquico que os pacientes vão ter, porque reações psíquicas serão diversas, né? E um paciente, igual a gente falou, que já tem um quadro instalado, né? A chance é maior. É um fator complicador. Então, eu acredito bastante que, assim, vai ser muito necessário. Nós não temos o preparo porque é uma magnitude ali muito grande, né? E vai precisar muito da ajuda ao longo prazo. Hoje, se você liga a televisão, o assunto é só esse. Só esse. Porque a mídia tem esse lado, tem o lado bom e o lado ruim. Verdade. O lado bom de passar informação, o lado ruim de bater naquilo toda a vida, né? Bater naquilo toda a vida. Tecla. E o TEPT, ele não está só em quem sofreu lá. O TEPT está em você que está em casa assistindo demasiadamente essas notícias. Se você começa a assistir muito aquilo, você vai lá naquela regiãozinha do seu cérebro, na amígdala cerebral, que é a responsável pela ansiedade, e começa a fazer com que você comece a ter problemas também. Porque uma coisa que eu recomendo, até uma dica, né, para quem está nos assistindo, tente se informar de uma maneira 30 minutos diário, porque no fim do dia vai ser as mesmas, né? Assim, as mesmas notícias, vai se teoria, repetindo, e aquilo ali você está fazendo um reforço para o seu cérebro. Você assistindo aquilo o tempo todo, daqui a pouco seu cérebro se prepara como se ele estivesse lá naquela situação. Então, ajudar é importante, né? Fazer doação, né? Eles estão precisando de medicamento, absorvente, estão precisando de água, estão precisando... Do básico mesmo, do básico, né? Do colchão, né? Sim. Eles vão precisar se reerguer. A gente, como ser humano, tem o dever, assim, de estender a mão numa situação tão difícil que eles estão passando, né? Mas tem que preservar a nossa sanidade mental, tem que preservar no sentido de o que vai adiantar você ficar assistindo a tragédia o dia inteiro. Você pode, a cada dia, 30 minutos, para você se inteirar, nossa, a água já está baixando, já está tendo, né, algum movimento diferente, agora ficar vendo, aquele assunto, aí né? assiste um vídeo na rede social ali de
de uma criança que morreu afogada, aí assiste de um animal né? Aí Foi começa resgatado, não foi, e né? o grande problema do algoritmo aí de rede social, você começa a assistir e vai aparecendo Não, só para. vídeo disso pra você. E aí você cai num caminho ali que vai te prejudicar. Não tem por que você deixar isso acontecer. E isso é muito interessante, doutor, porque eu realmente tive uma pessoa próxima a mim que teve crise de ansiedade e síndrome do pânico. E a psiquiatra realmente proibiu que ela assistisse jornal. Até hoje ela não vê, ela não acompanha, raramente igual na internet, igual o senhor está falando, dessa forma que você está falando, olha ali, já pula logo, já não fica naquilo, porque foi uma orientação médica. E ela tava realmente, todas as tragédias do mundo, ela achava que fosse acontecer com ela. Isso que o senhor tá falando, porque acontecia alguma coisa, vamos supor, no Japão, ela achava que ia acontecer aqui no Brasil. É desse jeito. Aconteceu igual lá no Sul, é muito triste, a gente tá todo mundo muito comovido. Só que se ela visse essa notícia hoje do jeito que ela tava, nossa, ela achava que ia inundar aqui. Tipo, Goiás nem tem mar. Só que ela achava que ia inundar aqui, no Centro-Oeste. Então a médica proibiu. Falou pra ela, você não pode assistir jornal, você não pode assistir televisão, porque você vai te deixar pior. Sim. E aí ela adotou esse mecanismo de defesa pra ela também. Às vezes a gente não conta pra ela, às vezes assim, ela vê alguma coisinha rapidamente, mas a gente não aprofunda em assunto, porque é o que o senhor falou, a gente tem que priorizar a nossa saúde, né? Porque senão, ao invés de uma pessoa precisando de ajuda, serão duas pessoas precisando de ajuda, né? E aí o senhor também é médico do SAMU, né? Sim. Como é que Só é sobre atuar? isso que você estava falando, Claro. aproveitar, existe uma síndrome que a gente chama síndrome FOMO, que é uma sigla do inglês, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar por fora do que está acontecendo. Isso é muito comum hoje nas redes sociais, né? As pessoas ficam conectadas ali o tempo inteiro. Quero saber primeiro. Quer saber primeiro, tá com realmente medo de ficar por fora da fora, notícia, né? E é um problema isso, porque a pessoa deixa de viver as conexões. Às vezes ele está mais próximo de alguém que está distante, de um assunto que está distante, do que os próprios assuntos que estão dentro de casa, né? E esse gancho é interessante que o senhor falou, porque veja bem, por exemplo, se eu hoje demonstrar que eu não sei de determinado assunto que está rolando na internet, eu sou criticada. Sim. Né? Porque eu preciso, a sociedade me cobra e eu me cobro também. Eu tenho que estar muito, além de muito ocupada, porque é muito vantajoso eu dizer que eu estou muito ocupada, eu tenho que saber de tudo que acontece. Isso. Imagina, você vai conversar com uma pessoa que não está sabendo o que está acontecendo, ela é quem, onde ela vive, o que ela come. E o sentimento de culpa, no caso, né, dessa tragédia em Rio Grande do Sul, é a pessoa falar assim, nossa, se eu não ficar assistindo, me comovendo com aquilo, parece que eu tô sendo uma pessoa desumana, eu sou parece muito que cruel, eu sou muito cruel, não tá, aquilo ali parece que não tá me atingindo. Então, já tá aparecendo pessoas procurando por conta disso, assim, falar assim, nossa, mas o que eu tô fazendo é muito pouco, conseguir juntar ali, arrecadar e não sei o que, mas isso é pouco, eu preciso fazer mais, começa a se martirizar, a se culpar por achar que tá fazendo pouco, né? E tem os dois extremos, lógico, tem pessoas que falam, olha, aconteceu com eles, eles vão se resolver lá, tal, minha vida vai seguir, e é um direito da pessoa. Não, claro. Né? Se ela quiser, é um direito dela. Ela que tem a consciência dela e tudo mais. Cada um tem a sua. Então tem os extremos. A gente tem que tentar sempre fugir dos extremos, né? Da pessoa que vai acabar adoecendo porque uma sensação de impotência, de querer fazer mais e não conseguir. Isso é verdade, um assunto puxou o outro aqui agora. A gente tá falando de redes sociais, vamos voltar para ele um pouco. Tá. Sobre a questão das redes sociais, a perfeição das redes sociais, porque uma foto, o senhor falou uma coisa interessante no começo. Para a gente analisar uma situação, eu preciso ver um vídeo, não uma foto, né? Vamos dizer assim, o senhor falou, eu preciso ver um filme dela, não é um print apenas. Porque no print, a foto eu tô ali ótima. E todo mundo na internet tá muito ótimo, muito, muito bem, né? Então, assim, as redes sociais, ela atrapalham nesse sentido, é um transtorno, eu preciso estar bem todo dia, eu preciso mostrar que eu estou bem, é um tipo de transtorno? A rede social... A foto tem que estar bonita, se tiver feia, nem posta. Hoje o que a gente fala muito dentro do convívio, das relações interpessoais, a gente fala sobre o viés de rede social. O que seria o viés de rede social?
as pessoas só postam coisas positivas. As pessoas não vão postar os problemas que ela tá tendo, Não. né? Nome no Serasa. Os dias que tá trabalhando, ela vai postar o dia que ela viaja, que ela tá na praia, Verdade. que ela tá fazendo algo legal, né? Então, alguém que tá num sofrimento, que tá com autoestima baixa, e entra na rede social e começa a ver que a vida de todo mundo é maravilhosa, porque só tá vendo cortes da vida de todo mundo, ele acha que todo mundo é feliz e só ele é triste. Aí ele fica mais triste ainda. Aí ele começa a ter aquilo que a gente falou, dos pensamentos negativos automáticos que começam a invadir, né? Começa a criar monstros dentro da cabeça, como se a vida dele não tivesse significado, como se ele não fosse uma pessoa digna de ter aquele perrengue, viver, de passar, né? De viver, melhorar. De melhorar, como se ele tivesse, se ele fosse castigado por, sabe? Então aí entra vários ramos, né, que a gente pode falar. Assim. E é um agravante, né, doutor? Porque veja bem, como é que ninguém tá bem o tempo todo, gente, né? Ninguém tá bem. E como é que toda hora alguém tá bem? Sempre porque tem gente que fala assim, mas o mal eu fico escondido mesmo na rede social, eu vou postar só o que eu tô bem. Só que aquilo ali já vira um transtorno, né? Porque você deixa de começar a viver a realidade para viver um mundo paralelo, certo? Eu acho muito legal algumas, principalmente mulheres, né? Tem essa questão de postar sempre impecável, né? E os filtros vieram com tudo, né? Tem filtro pra tudo hoje. Tem filtro até que antes era filtro só pra foto, hoje tem filtro pra vídeo, né? Vídeo. Acompanha no vídeo. É verdade. Então tá uma coisa muito absurda, assim, né? E as mulheres, principalmente, eu acho muito interessante quando fazem aqueles desafios, as trends de postar foto com filtro e sem filtro, né? Para mostrar a realidade, para mostrar para as pessoas. Pensa as adolescentes, as jovens, né? Na nossa geração, viam pela revista. O ideal era o quê? Revista Teen, revista... Caras, essas revistas que tinha as mulheres bonitas, né, pra gente. Era ideal. E aquilo ali já tinha um trabalho naquilo ali, né? Não era como hoje. Hoje eles estão tentando alcançar, né? Isso. Então, é muito comum meninas adolescentes, adultas, jovens chegarem com transtorno, dismorfismo corporal, achar que é feio, uma menina assim que, sabe, que tá com aquela ideia do padrão imposto pela sociedade, assim, e a menina, a gente olha e não acredita, né? Quem olha não acredita, fala assim, gente, como que essa moça consegue ver algum defeito, né? E ela chega completamente desconsolada, sem autoestima, completamente insegura. Por quê? Porque ela foi treinada ali o ideal que é surreal, né? Que é uma coisa... surreal, de fato, coisa... é a palavra, surreal. Porque não tem, né, doutor? Não tem, assim, essa perfeição, Eu vi uma vez no jornal que eles estavam fazendo a cirurgia para ver se a pessoa alcançava aquele tipo de filtro. Uma cirurgia estética para que a pessoa alcançasse aquele padrão de beleza. E aí eu tenho certeza que alguém ia intervir nisso, porque imagine, né, igual você está falando, chega um adolescente que não tem condição. Como é que ela vai tratar isso? Né? Começa a virar um transtorno, ela começa a ser prejudicial para ela, para a família, para os pais. Como é que ela vai alcançar esse padrão de beleza que não existe, né? Porque é interessante a gente falar isso, porque a beleza está nos olhos mesmo de quem vê. Às vezes o que é bonito para o senhor não é para mim e vice-versa, né? Sim. E essa aceitação, nossa, ela é muito fundamental. Certo? Doutor, eu estava falando do SAMU, voltando para o assunto do SAMU. São tantos assuntos, mas eu queria que você falasse rapidamente como é que você atua, como é que funciona. Aí do CAPS também. Tá bom. O SAMU é o meu hobby, eu digo, né? É mesmo? Porque o SAMU eu entrei há 10 anos atrás, no SAMU. Olha. Foi bem logo quando eu terminei a faculdade. Aí o senhor já ingressou? Já ingressei no SAMU. E sou apaixonado no SAMU. E hoje eu vejo o SAMU como uma necessidade para minha saúde mental, porque eu atendo psiquiatria todos os outros dias. Só o dia do SAMU que outra fora da rotina. Que eu saio um pouco da rotina. Então dá uma quebrada na minha rotina. Então hoje o SAMU me ajuda tanto quanto eu ajudo o SAMU.
E dentro do SAMU a gente tem muitos pacientes com surto psicótico, atendimento O senhor primário. sai da psiquiatria, mas ela não sai do senhor. Ela não sai de mim. Então tem muito atendimento primário de pacientes que estão tendo uma crise convulsiva porque está abstinente de álcool, o paciente que está tendo delírio, que está tendo um quadro de ideação suicida, que Tem é muito muito, comum. assim, desse tipo de atendimento? Sim, bastante. É E tem mesmo? aumentado muito, infelizmente, né? Infelizmente. As tentativas de autoextermínio Sim. têm aumentado muito. É uma coisa que a gente tem que bater muito na tecla, porque tem que, né, não é à toa que a gente tem, né, Setembro Setembro Amarelo, Amarelo. Aham. né? Só que a gente só lembra no Setembro Amarelo, né? Só que, exatamente. Faz toda aquela Movimento, movimentação e tudo, mas eu acho bom ter esse Setembro Amarelo. 365 dias de Setembro Amarelo. Isso, né? mas eu sou dessa linha, assim, porque eu vejo muito no SAMU, sabe? O paciente que está em um ato de desespero ali, né? Então, estimular as pessoas a falarem, não perguntar para a pessoa, oi, tudo bem? Só automaticamente, sem realmente Que é um querer. automático mesmo. É automático, oi, tudo bem? É verdade. Você não tá Você querendo não quer saber. parar para ouvir, né? Então... E aí a gente responde, sim, tô bem. Já que é para não falar também. Se as pessoas tiverem essa sensibilidade, né, de entender um pouco uma outra, de separar um tempinho da vida, né, para realmente ter uma escuta ali. Às vezes é a oportunidade que a pessoa tem de quebrar o silêncio e não ter essa atitude de desespero. Então é uma das coisas, um dos maiores desafios do SAMU, sem dúvida. É mesmo. Né, porque tem muito caso, todos, assim, se a gente for falar de estatística de suicídio, né, no mundo é uma a cada 45 segundos, né, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil alto. No Brasil é uma a cada 45 minutos. Misericórdia. Então é um problema de saúde pública que é muito negligenciado, que as pessoas têm receio, né, Além da falar. Vista grossa, né? Existe aquela questão de não ser divulgado pela mídia para não encorajar. Para não gatilhar, mas né? isso não significa que a gente não tenha que falar sobre, porque se a gente também ficar evitando de falar, a gente não dá oportunidade para aquelas pessoas de que existe uma solução, que aquela não é o melhor desfecho, nunca vai ser esse, né? É utilidade pública, é o que o senhor falou, é uma saúde pública, né? As pessoas precisam se informar e precisam saber que tem esperança para elas, né? A gente precisa falar disso aí, o óbvio precisa ser dito, né? E aí eu acho interessante porque eu atuo nas duas pontas, né? O SAMU é aquele paciente crítico que não foi ao CAPS e que por alguma resistência, né, por questão social, de achar que o psiquiatra é só médico de doido. E aí ele, no CAPS, existe ali, o CAPS é uma porta aberta, né? Eu costumo falar para meus pacientes, aqui é uma extensão da sua casa, você pode vir... Que é isso, doutor? Aqui, o CAPS tô doido, eu vou ali. O CAPS é um lugar que você vai ter, no mínimo, um acolhimento. Né? Ele é aberto? E um acolhimento de qualidade, um acolhimento com profissionais habilitados. Qualquer pessoa pode mesmo? Qualquer pessoa pode procurar o CAPS, porque o CAPS é realmente, essa é a ideia principal do CAPS, é promoção da saúde mental. É você tentar prevenir que a pessoa chegue naquele nível mais grave da doença. Então, se a pessoa está tendo alguma coisa e não sabe onde ir, né? Você pode ir na sua igreja, você vai conversar com um pastor, com um padre, com seu líder religioso. Você pode ir na casa de um amigo, conversar. Você pode ver se no seu trabalho existe um psicólogo ali do trabalho que possa conversar com você. Então, existe vários, e o CAPS é mais uma dessas portas que você tem, né? Que você vai entrar ali, não necessariamente você vai entrar e ter uma consulta com o psiquiatra. Ali tem terapeuta ocupacional, ali tem psicólogo, ali tem vários outros especialistas da área da saúde que estão ali para realmente dar esse apoio. Entendeu? É muito importante. E assim, não que eu vá. Mas em Anápolis é aonde? O CAPS que eu trabalho não é aqui em Anápolis, né? Não é em Anápolis. Não. Ufa. Mas existe uma distribuição dos CAPS. No Jundiaí tem o CAPS ali. Eu esqueci. Agora eu me confundi os nomes. Por causa dos lugares. Mas tem. Eu trabalho em tantos lugares. Tá certo. Mas tem. Mas no centro tem um CAPS para álcool e drogas.
pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, às vezes ali é a melhor Então, a oportunidade. pessoa pode procurar o CAPS na tentativa de desabafo, de ajuda, de Sim, orientação? sim, Que o CAPS tem essa, interessante. o CAPS tem essa Essa função, função essa função. Não é assim, de acalmar, né? ele é uma porta de entrada ali para a pessoa. Ela tá buscando o lugar certo se ela estiver nessa Entendi, situação. é claro. Vamos supor um paciente, uma pessoa que saiu da família dela, tá vivendo na rua, em situação de rua, usando crack, e em algum É, momento ela decide assim, não, eu quero mudar a minha vida. Se ela às vezes voltar para casa dela, o ambiente é foi o que pior. fez ela ir para droga, entendeu? E às vezes ela buscando o CAPS naquele momento de vulnerabilidade ou uma unidade básica de saúde, Já dá porque ela ali tá com uma dor de dente, ela vai ali buscar o dentista. É a situação de vulnerabilidade é o momento mais importante, é o momento assim que a gente tem a maior chance para de resgatar acolher. essa pessoa, Interessante, doutor. né? Muito interessante o que você está falando. Realmente eu não sabia. Nós estamos caminhando para o fim do nosso bate-papo. Passa rápido, né? Passa rápido. E assim, tem diagnóstico para mim? Não. Sigilo médico. Tá certo. E assim, a gente está caminhando para o fim. Eu quero agradecer ao senhor, porque assim, por essa paciência que o senhor tem de explicar tão detalhadamente, eu realmente fiquei muito encantada. E além do que eu aprendi muito. Que bom. Muita informação que o senhor passou, que aliás, eu vou dizer quase todas eu não tinha conhecimento. Porque, como eu falei pro senhor, é a primeira vez que eu tô diante de um psiquiatra. Depois Mas a gente assim, conversa mais. mas que interessante, que saudável. Realmente, eu acho assim, de fato, gente, todo mundo precisa de um médico psiquiatra. Porque é um bate-papo, é um aprendizado, é uma coisa que a gente leva pro todo dia agora. Então, assim, eu quero agradecer ao senhor, mas antes da gente finalizar, eu gosto de deixar aberto o espaço, porque de repente, assim, a gente não falou sobre algum assunto. E o senhor quer tratar de algum assunto, Michele, eu quero falar sobre isso, que é interessante que a população saiba. Então, eu quero deixar aberto o espaço. De repente, eu não falei, eu não perguntei alguma coisa para o senhor. Quero que o senhor fale, que o senhor fique à vontade. É interessante, vai acrescentar do que o senhor quiser. Fique à vontade. Eu ouso a dizer que o psiquiatra é o clínico geral da modernidade. Por quê? Porque o psiquiatra ele já teve esse momento de penumbra na história da humanidade, né? De que era assim, é muito engraçado. Muitas pessoas entram no meu consultório e falam: Nossa, eu imaginei que eu ia chegar aqui e ia ter um médico com o cabelo bagunçado, com a roupa inadequada. Porque óculos para baixo. o que os filmes, as novelas retratam, né, é essa caricatura, né, de um psiquiatra, uma pessoa. E quando eu decidi fazer psiquiatria, e falei pro meu pai na época da medicina, ele falou: Você tá maluco? Você vai fazer medicina pra ser psiquiatra? É mesmo? Eu tive uma resistência. Começa na família. Tive uma resistência, assim, só 15 anos atrás, né? É claro. E eu vi, assim, eu sou muito feliz porque eu escolhi uma coisa que eu me apaixonei, mesmo quando era uma coisa que tinha um estigma muito maior, que hoje está melhorando, né? E que é realmente meu propósito de vida. Eu me sinto em paz em estar fazendo isso diariamente. Né? Então, eu ouso a dizer isso, que realmente quando você fala assim, todo mundo precisa de um psiquiatra, é porque o psiquiatra ele tem esse dever de a pessoa chegar, do mesmo jeito que uma pessoa chega no cardiologista achando que está infartando e o cardiologista fala para ela, não, já fez todos os exames, já fez todo um screening ali, já passou, né, a pessoa num pente fino, vamos dizer. É verdade. Não, você não tem nada do coração, seu problema é a ansiedade. Vai para um psiquiatra. Então, às vezes o próprio psiquiatra, né, a pessoa está tendo algum sintoma ali e o psiquiatra tem esse dever de descartar também. A gente precisa descartar qualquer problema clínico para a gente tratar, para realmente falar, não, se trata de um quadro psiquiátrico, né? E hoje, o que eu tenho me dedicado bastante é em tentar ajudar as pessoas de uma maneira mais efetiva. O que eu tenho visto bastante, a gente precisa resgatar um estilo de vida mais saudável para as pessoas, porque o adoecimento está muito relacionado a isso, sabe? A questão de
alimentação de ultraprocessados, né? Da pressa que a gente tem do fast Comida food, junk industrial, food, de lembrar que o nosso intestino é que manda o combustível para o cérebro. Então, o meu empenho maior está sendo nessa questão de uma psiquiatria além da medicação. Então, quem tiver interesse em conversar mais, em saber mais sobre esse universo, eu estou sempre à disposição porque eu amo o que eu faço. Excelente, doutor Eduardo. Então, assim, eu quero te agradecer. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Passou tão Também rápido. Gostei muito. Eu também gostei bastante. E eu quero agradecer vocês, meus amores, pela paciência, pela bondade de se inscreverem. Seria muito mais difícil sem vocês. E vocês têm um próximo encontro marcado comigo no nosso próximo podcast Transitando Vidas. Tchau, fiquem com Deus.